Seja bem-vindo, muito obrigado pela consideração de você estar acompanhando essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Nesses últimos números eu estou falando do processo do desencarne, mas no processo de você poder entender na visão científica que o André traz, porque não interessa falar da parte da fisiologia, da morte, da separação do corpo, não interessa. Interessa o que ele traz de novo que as pessoas precisavam conhecer. Hoje eu vou falar, nessa lição número 88, o caso Adelaide. Lembra que eu falei que trouxe, o André Luiz vai acompanhar com o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e o Jerônimo, que é o orientador deles todos, que vai acompanhar uns 5 casos de desencarne para ele observar o lado científico desse caso. Então eu falei do caso do Dimas, que era espírita, falei do caso do Fábio, que era um espírita também autodidata, mas falei do caso Cavalcante, que era um católico romano, falei do caso da Albina, que era presbiteriana, evangélica, presbiteriana, e agora desse caso da Adelaide. A Adelaide era espírita, era médio espírita, trabalhava. Ela, no centro, tinha um orfanato de criança, e ela morava no orfanato com as crianças, orientava. Então, ela era uma pessoa de muita prática do amor. A prática do amor da Adelaide era muito intensa. Era de tal intensidade que a Adelaide era uma das protegidas do Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes era um dos protetores dela. Ele estava sempre atento a lhe protegendo. E ela então o André vai analisar o caso dela, do desencarne dela. Então ela tinha consciência, muito conhecimento, muita prática e muita bondade, que isso é muito importante nesse processo do desencarne. Quanto mais o espírito está afinado na prática do amor, isso é muito mais fácil para quando ele passa para o outro lado, e essa mudança também. Então ele vai acompanhar, e lembra que eu falei, tem um automatismo no processo do desencarne, como tem o automatismo no processo da encarnação. Como normalmente o organismo vai trabalhando assim. O desencarne, nós já desencarnamos milhões de vezes. Então já tem uma parte programada automática nisto. Quando chega o momento da programação, é como se pegasse aquele programa que está para ser executado. Vai mudar de um para o outro porque depende do grau de evolução, mas tem coisas que é comuns. Todos geralmente têm pessoas queridas que vêm recebê-lo, todos vão passar por um processo momentaneamente de esquecimento, vão ter aquele sono irresistível, todos vão passar diante dele, a vida dele toda diante dele, essa vida atual, como um processo que vai precisar essa informação ir para ficar armazenada lá no perispírito, ele vai passar isso, e todos vão fazer esse desligamento inicialmente do nó vital, dessa ligação vital que é feita no plexo solar, que é ali na região do estômago, e no plexo cardíaco, que vai ter ali no centro cardíaco, que vai ter também, tipo como se fosse para os sentimentos, esse nó vital que está aí, que vai precisar ser desatado. Todos vão acontecer isso e os técnicos vão ajudar. Mas nesse caso da Adelaide, pelo preparo dela, ela chama a atenção desse caso. Ela que vai fazendo o desligamento vital dela mesma. Ela sabe, tem consciência de tudo, e ela vai fazer esse desligamento. E o André chama a atenção disso, mas ela está fazendo. E o Jerônimo falou, é assim mesmo. Tem espíritos que estão tão preparados que tem condição de fazer isso. Esse desligamento nesse centro vital, no outro vem aquela sudorese que eu disse. Agora, é isso que ele chama a atenção, mas o desligamento do cordão prateado que fica ligado na fossa romboide, esse a pessoa não faz, sempre vem técnicos para fazer. Nenhum é feito
é feito sem o técnico. Vem técnico. Existem muitas equipes que trabalham no processo de desencarne, como tem no processo de encarnação. Então, vem técnicos fazer isto. Então, no caso dela, o que chama atenção, eu não vou repetir o caso, como eu repeti do Dimas, como é cada fase daquele, não vou repetir que tem energia vital ainda no corpo, passando para esse perispírito, vai passar, vai ter parte que vai ser perdida para o universo, tem parte que vai passar para o perispírito. É muito importante que isso aconteça, porque o perispírito vai precisar dessa energia vital para uma série de mudanças que vai acontecer com ele, que vai precisar disto. Então, isso faz parte do automatismo. Mas ela é tão preparada que ela já fez. E logo que termina dela fazer, ele vai e corta o cordão prateado, que ela já está tão pronta que o corte é imediato. Você veja, no caso lá do Dimas, foi faltando 2 horas para o enterro, é que eles fizeram o corte. No caso dela, foi imediato. No caso do Fábio, foi um pouco mais rápido. No caso do Cavalcante, demorou mais. Demorou muito mais. Mas no caso agora da Adelaide, foi imediato. Ela estava tão preparada que já foi imediatamente. Foi levada imediatamente para a casa transitória, como todos eles vão precisar ser levado. Ela foi levada. Só que a melhor estado que estava foi ela, que depois vai ter ainda mais transições saindo da casa transitória. Mas eu estou dizendo, olha o que chamou a atenção desse, que tem pessoas que estão tão preparadas que ela faz esse desligamento desse nó vital, dessa ligação vital, nesse centro de força gástrico e desse centro de força cardíaco. É muito importante. E o resto obedece tudo, vai formando o corpo paralelo, primeiro a cabeça, forma o corpo, e foi cortado imediatamente isto. Ela estava pronta, preparada, porque é como se ela, desse tempo todo, ela se preparou convenientemente para esse processo de desencarne. Por isso que o André chama atenção no início. Morrer é fácil, desencarnar dá trabalho, depende muito do grau de evolução de um para outro, Então, esses casos são diferentes, que o André chama atenção, para que nós pudéssemos entender essas diferenças. E aí, 5 casos, você vai ter uma ideia. E aí o Chico tem milhares de cartas que ele escreve dizendo informações para nós. Tem outros livros. O livro Voltei, do Frigner, que escreve o irmão Jacó, que foi o Chico que psicografou, que ele também conta detalhes do desencarne dele, com muita coisas belas para que nós possamos aprender com as lições desse. Então, o desencarne é sempre uma lição imensa, mas eu estou chamando a atenção da parte que o André chama a atenção, que os fisiologistas não conhecem, não sabem. Eles não sabem que existe, por exemplo, esse no corpo vital que vai precisar esse desligamento, na sequência, a sequência do cordão prateado, como é que faz, esse sono irresistível que a maioria deles precisam passar, essa lembrança, passar a vida toda diante dele como se fosse um filme, ele não tem força para controlar isso, vai passar diante dele. Normalmente tem geralmente comissão de recepção para as almas que passam para o outro lado, sempre tem almas queridas esperando, contando cada um de nós. O que nós precisamos é aprender com essa gente como fazer bom uso da oportunidade reencarnatória que Deus, na sua misericórdia infinita, está permitindo a cada um de nós. Que Deus guarde vocês e vamos continuar nessa série, o cientista espiritual André Luiz. Se você gostou, vá passando para frente, porque o trabalho do André Luiz e do Chico Xavier precisa ser reconhecido. Até o próximo encontro nosso.